desculpa aí, foco no X. Está na horizontal. Está na horizontal, foco no X, é a mesma coisa que eles estão dizendo. Né? Estão dizendo a mesma coisa de modos diferentes. Então, eu vou botar entre parênteses aqui embaixo. Foco no eixo X. Né? Focos, porque são dois, né? Focos no eixo X. Beleza. Agora, se os focos estiverem no eixo Y, como é que fica a equação? Se os focos estiverem no eixo Y? Ela fica assim, x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Igual a 1. Certo? Isso aqui é focos no y. Focos no y. No eixo y. Focos no eixo y. Tá lá. Qual que é a relação que existe entre o A e B? A relação matemática, que você não pode esquecer. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse aqui é o que eu chamo de teoreminha de Pitágoras, da elipse. Certo? Teoreminha de Pitágoras da elipse. Então, isso mostra para você que o A ao quadrado é sempre maior do que o B ao quadrado, porque ele é B ao quadrado mais alguma coisa positiva. Certo? Outra coisa, então quer dizer, quando você tiver no exercício lá que não aparece escrito A e B embaixo, aparece direto o número, né? X ao quadrado sobre 5 mais y ao quadrado sobre 19 igual a 1. Esse aqui é o A ao quadrado, porque ele é o maior. No caso da elipse, nós vamos ver que na hipérbole aqui é um sinal de menos. No caso da elipse, que aqui é o sinal de mais, o número maior, quer dizer, no caso da hipérbole, tem um menos, ou aqui, pode ter um menos aqui também, né? Ou pode ter um menos aqui, no caso da hipérbole. Mas no caso da elipse, que não tem sinal de menos, tem sinal de mais nos dois termos, o A ao quadrado é detectado como? Ele é detectado vendo quem é o número maior. Esse maior vai ser o A ao quadrado, e esse número menor é o B ao quadrado. E qual que é a relação entre os dois? É o teoreminha de Pitágoras, da elipse, que eu coloquei aí para você se lembrar. Mas hoje eu vou colocar outras duas opções aqui para a elipse, que tem a ver com translação, que a gente viu também, o problema da translação. Então, a gente viu isso aqui, que é a questão da... só que ficou aqui um arquivo meio ruim aqui. Bom, a gente viu esse aqui, que é a questão da... Só ver aqui a elipse, né? Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Deixa eu pegar um outro arquivo aqui. Ó. Esse aqui. Da elipse com... Não é hipérbole, não. É que eu já coloquei o nome do arquivo para a aula de hoje, tá? Esse aqui é elipse. Elipse a gente viu também quando... Aqui, ó. Todos os elementos aqui que eu estava discutindo com você. Na figura, cadê os focos? Os focos estão aqui. Aqui, no caso, é focos no eixo X. Tá? Então, menos C0, C0 são as coordenadas do foco. Um está C para cá, da origem, para a direita, outro está C para a esquerda, da origem. Aí você tem os focos. Aí você tem os 4 vértices, A1, A2, B1 e B2. Elipse sempre com 4 vértices. O B é o semi-eixo menor, metade do eixo menor, semi-eixo menor, é o B. O C é a distância focal. Distância da origem até o foco, tá? E aí o A, que equivale ao semi-eixo maior, olha só, daqui da origem até esse ponto A2 é Azinho também a distância. Daqui da origem até esse ponto A1 é Azinho também a distância. Mas esse Azinho também dá certo encaixá-lo aqui na hipotenusa desse triângulo retângulo. Por quê? Porque justamente isso aqui, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui é 90 graus, aqui você tem B, aqui você tem C, certo? B, C, B ao quadrado mais C quadrado, A ao quadrado é a hipotenusa. Tá? Mas não esqueça que Azinho também é a distância daqui da origem até o A2, tá certo? Esse é o Azinho. E aqui são os pontos da elipse, que eu deixei aqui. Ó. Os pontos da elipse, como é que eles são caracterizados? Qual é a lei de formação deles? Eles são os pontos que, se você somar a distância de um determinado ponto até um foco, desse mesmo ponto até o outro foco, dá um certo tanto.
que a gente chamou de 2A, 2Azinho. Qualquer outro ponto que você pegar, essa mesma soma das mesmas duas distâncias também vai dar o mesmo valor 2A. Quer dizer, o que forma esse conjunto de pontos aqui, que é a elipse, é o fato de que todos esses pontos aqui da elipse, a hora que você soma a distância até os dois focos, dá o mesmo valor constante 2A. Mas a gente viu também a questão da translação. Então, o que eu expliquei para vocês? Quando você faz a translação, o que vai acontecer é o seguinte, o centro, é como se você clicasse no centro e deslocasse o centro por um vetor. Então, todos os outros pontos, digamos assim, acompanham o centro. Por exemplo, esses 4 vértices aqui, um foi parar aqui, outro foi parar aqui, outro aqui, outro aqui. Todos eles andaram pelo mesmo vetor. Como se eu desse um Ctrl+C, Ctrl+V, colasse esse vetor aqui, ele ia parar exatamente aqui. Copiasse esse vetor, colasse ele aqui, ele ia terminar exatamente aqui. Quer dizer, todo mundo está sendo arrastado por esse mesmo vetor. Então, você fez uma translação. Aí, como que fica a equação da elipse quando ela sofre translação? Então, vamos dizer, no caso da translação, vamos dizer que... vou colocar aqui, ó, translação. Vamos dizer que o novo centro seja o ponto x0, novo centro, é o ponto x0, y0. Então, como é que ficaria essa equação da elipse que a gente estava estudando? Se ela tiver focos no eixo x, vai ficar x, originalmente, antes de fazer a translação, ela estava com os focos no eixo x, ou seja, a elipse está deitada, como falou o Arthur, está na horizontal, então a equação com translação vai ficar x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ou então, se ela tiver com focos no eixo y, elipse de pé, então vai ficar... Claro que os focos, depois da translação, os focos não estão mais em eixo nenhum. Olha lá. Nem no eixo x, que está aqui embaixo, nem no eixo y. Aí os focos foram parar em 2 pontos quaisquer aqui. Tá? Mas originalmente, antes da translação, entendeu? Estava no eixo X. Ou seja, se você não quiser pensar assim antes da translação, você pode pensar também em termos de deitada ou de pé. Né? Porque ainda não tem a rotação. Quando tiver o problema de rotação, aí a elipse não vai estar nem deitada nem de pé. Né? Mas como ainda não tem rotação, você pode pensar assim, teve a translação, mas ela ainda está deitada. Né? Ou então estaria de pé. Aí não sei como é que você vai pensar. O fato é o seguinte, a elipse vai ficar com a equação assim, ó. X menos x0, outra possibilidade. X menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Peraí, turma. Sobre b quadrado, mais y menos y0, y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Ok? Então, quer dizer, essas são as possibilidades depois da translação. Então, e aí eu expliquei também para vocês a técnica de completar quadrado, né? Dependendo de como vier o problema, você completa quadrado para chegar nessas duas fórmulas aqui, tá? Expliquei para vocês como é o gráfico da elipse. O teorema de Pitágoras continua valendo aqui, tá? Aqui ainda vale a ao quadrado igual b quadrado mais c quadrado. Isso aqui tá válido também, tá? Bom, e o que a gente precisa ver agora é a questão da hipérbole. Vamos ver aqui, ó. Vamos passar para uma nova etapa agora, que é falada... Fala. Rapidinho, o que é aquela anotação ali em cima, depois da palavra hipérbole? Hipérbole não, translação. Tá, tudo bem, deixa eu voltar ali. Depois da palavra translação... Que eu não entendi. Só dizer que o centro, centro é igual a x0 e y0, que é o novo centro aqui, ó. Tá, entendi. Porque, Vitória, presta atenção numa coisa, quando não tem translação,
que é quando está nessas equações aqui, o centro está no 0, 0. Quando tem a translação, aí o centro saiu do 0, 0 e foi para um outro ponto. Aqui nesse meu exemplo foi para o ponto 10, 5. Então, nesse meu exemplo que está desenhado aqui, é como se o x0 e y0 fosse 10 e 5. Então, aqui ficaria x menos 10, y menos 5. E aí tem que ver, a gente fez várias contas aqui na aula passada para ver como é que era o A e o B, mas isso eu não vou fazer agora, tá? Não, tá legal. Então, muito obrigado. De nada. Então, quer dizer, aí tem esse último arquivo aqui, que era um exemplo de uma elipse na vertical, tá certo? Só que agora eu vou ter que fazer, eu abri aqui o GeoGebras, mas eu vou ter que mudar aqui, que eu notei que o nome dos arquivos estão meio... Né, esse translação aqui vai virar simplesmente hipérbole, é o primeiro que eu vou usar, hipérbole. E esse aqui, ele vai virar... hipérbole horizontal, com translação também, que já vamos fazer ali a translação, tá? Esse aqui deixa hipérbole vertical. Tá aí, ó, sem querer eu abri o arquivo. Desculpa, turma, estou perdendo um pouco aqui o tempo de vocês, tá? Vocês estão aí? Vocês estão prestando atenção? Vamos ver o que o pessoal está falando. Foco no X, está no horizontal, ok. Esse aqui vai ser só hipvert, né? Hipvert aqui. Hipvert, tá lá. Hipérbole horizontal, translação, hipérbole, tá? Então, vamos fazer uma hipérbole aqui, porque agora nós temos... Vamos dar uma olhada no livro, né? O que o livro está falando. Bom, vamos ver se a gente fez tudo que o livro estava falando de elipse. Tá aqui, elipse, a definição, soma das distâncias até os focos é 2A, a gente já fez o desenho, já expliquei para vocês, depois vocês têm que ler aqui, hein? Fizemos as continhas, tá certo? Fizemos as contas todas para sair daquela lei de formação e chegar na equação reduzida aqui, o teorema de Pitágoras da elipse, A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, já até mostrei na figura como é que fica, tá lá, chegou na equação reduzida. Aí ele discute várias outras coisas aqui, você tem que ler, turma. E aqui eu usei GeoGebra, em vez de fazer toda essa justificativa que ele faz aí do gráfico, ó, no final ele chegou no mesmo gráfico que a gente, tá? Só que eu fui montando ali com vocês, explicando. Não se esqueça o nome dos itens aqui da elipse, né? Centro, focos, que são 2, vértices, que são 4, eixo, primeiro segmento focal, que é do F1 até o F2, segmento focal. Do A1 até o A2, eixo maior. Do O até o A2, semi-eixo maior. Do B1 até o B2, eixo menor. Do O até o B2, semi-eixo menor. Aí você coloca o B aqui, o C aqui, o A aqui na hipotenusa, para visualizar, para representar graficamente o teoreminha de Pitágoras da elipse. Tá certo? Bom, discutimos tudo isso. A questão da elipse está na vertical, cheguei a fazer aqui o teorema de Pitágoras. Você vê que agora o B que estava de pé vai ficar deitado. E o C que está deitado vai ficar de pé. E o A continua sendo hipotenusa. Olha lá, o B que estava de pé agora ficou deitado, porque o Bzinho está sempre no semi-eixo menor. Agora, com a elipse na vertical, o semi-eixo menor fica no eixo X, o semi-eixo maior fica no eixo Y, tá certo? Os focos também ficam no eixo Y, então o C está no Y, C tem a ver com foco. E aqui está o A. Teorema de Pitágoras continua o mesmo, tá certo? Então, vocês estão vendo aí. Bom, aí tem que fazer os exercícios, espero que vocês já estejam se dedicando aí aos exercícios, e depois dos exercícios vem a hipérbole. Eu quero discutir agora com vocês parábola e hipérbole aqui nessa aula. Então, olha só, vocês percebam que a hipérbole, ela começa muito parecida com a elipse. Olha lá, ó, cadê o arquivo aqui do GeoGebra? Olha lá, deixa eu tirar esses negócios daqui, aqui vai ser hipérbole agora. Olha só o que ele diz. Também ele vai começar centralizado na origem, depois faz a translação, né? Então ele diz assim, consideremos num plano π, beleza, tá aqui o plano π, é esse plano cartesiano aqui. Consideremos num plano π 2 pontos F1 e F2. Vamos colocar aqui o F1 e F2. Vou colocar eles aqui no 3 e menos 3. Então vou colocar um F1 aqui, vou colocar um F2 aqui. Equidistantes, né? Equidistantes da origem, porque sempre antes da translação, o centro, e da então não tem translação nem tem rotação. Então o centro tem que estar na origem.
Então a figura tem que estar simétrica em relação à origem, né? Igual para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Tá? Se você olhar para a esquerda, é um espelho da direita. Se você olhar para cima, é um espelho do que está embaixo. Tá? Então, olha aqui, vamos colocar aqui, né? Aquele comandinho que aumenta aqui o tamanho, para as pessoas poderem ver bem. Vamos aumentar 1.5 e vamos chamar aqui de F1, porque é o primeiro foco da... Aí depois não precisa mais digitar tudo isso, porque eu já vou copiar aqui, Ctrl+C. Olha só. Olha lá, tá vendo? Aumentou aqui. Deixa eu só mudar um pouco a cor, porque acho que para chamar mais atenção é bom colocar isso, aí aparece melhor para os alunos. Aqui também, aqui é o F1, aqui vai ser o foco F2. Tá? Aqui a gente pode colocar também as coordenadas, para o aluno não esquecer. Quais são as coordenadas desse ponto? F1 é igual a quem? Menos C, 0. Não esqueça disso. Menos C, 0. Tá lá. Tá vendo? E o F2, quem que ele vai ser? C0. É só tirar aquele sinal de menos ali. Olha lá, C0. Tá lá, e colocar preto também. Tá aqui. Então aqui você já está vendo os dois focos da hipérbole. Tá? Os dois focos da hipérbole já estão aqui. Deixa aqui, ó, F1. Só que esse aqui é F2, né? Esse aqui eu errei, tem que mudar para F2 aqui. Isso, F2. Beleza, vamos até salvar essa figura aqui antes que eu me ferre. Aí ele diz o seguinte, beleza, consideramos um plano π, 2 pontos F1 e F2. Já marquei aqui. 3 menos 3. Tá? Aí ele diz o seguinte, distantes 2C maior que 0 entre si. Se eles estão a uma distância de 2C, a distância de um até o outro é C. Vamos botar um segmento aqui para representar essa distância C. Né? Vamos pegar esse ponto aqui, não precisa aparecer. Esse segmento aqui, esse segmento aqui a gente pode engrossar um pouco ele. Olha lá, isso, 7,5 tá bom. E colocar ele nessa cor aqui, para destacar. E colocar o nome dele igual a C. Czinho, porque ele vale C. Né? Então vamos deixar aqui. O comprimento dele é C, então eu vou deixar aparecendo uma letra C ali. Certo? Enter, olha lá, C. Só que aqui pode colocar 2. Isso, aí fica um pouquinho maior. Aqui, ó. Esse é o seria metade do segmento focal. O segmento focal seria do F1 até o F2. Tá? Aqui está o C já aparecendo. Então, olha só. Ah, mas vai ficar igual a elipse? Não. Até aqui está tudo igual a elipse, só que agora começou uma diferença. Na elipse era A maior do que C. Vocês se lembram bem disso. Aqui é A menor do que C. Então, vamos escrever, deixar na lousa aqui. Diferentemente da elipse, agora, porque aqui na elipse você percebe que o Azinho é sempre maior do que o C, que é sempre maior que 0. Tá aqui, ó. Na hipérbole, você já percebe que seja 0 menor do que C, menor do que A. Não, errei. 0 menor do que A, menor do que C. Tá aqui, ó. Mas agora a coisa inverteu de figura aqui, tá? E aí vai acontecer o quê? Ao conjunto dos pontos P, tais que o módulo da diferença da distância for igual a 2A, então lei de formação da hipérbole. Ao conjunto dos pontos tais que, dois pontos, o módulo da diferença, vamos botar em vermelho para chamar a atenção, módulo da diferença, distância de P até F1, distância de P até F1, menos distância de P até F2, módulo igual a 2A. Ao conjunto dos pontos que satisfazem isso aqui, ao conjunto dos pontos P, né? Deixa eu escrever melhor aqui. Ao conjunto dos pontos P, ao conjunto dos pontos, ao conjunto dos pontos P, tais que isso aqui é satisfeito, se dá o nome de hipérbole. Chamamos
hipérbole. Ponto final. Certo? Então, quer dizer, a hipérbole, ela vem dessa ideia aqui. Módulo da distância de um ponto, módulo da diferença da distância igual a 2A. Aí eu não vou fazer aqui, senão vai perder um certo tempo, né, que eu queria falar de outras coisas, mas você pode fazer que nem eu fiz com a elipse. Você escreve lá a distância, eu vou começar aqui, ó, como é que eu saio daqui e chego na equação da hipérbole. Então eu começo escrevendo as distâncias, vai ficar módulo, vamos ver se eu consigo aqui, pelo menos começar para os alunos aqui, depois vocês terminam em casa. Módulo, né? Quem que é a distância de P até F1? Chama P de XY. Então, seria distância de P até F1, faltou escrever isso aqui, né? Chamamos de hipérbole, né? Seja P igual a XY. XY. Então, como é que você pode escrever esse negócio em vermelho aqui? Vai ficar módulo da distância de XY até F1. F1 a gente já viu aqui na figura que é menos C0. Então, vai ficar x menos menos C, né? Podemos até colocar aqui, para os alunos não se confundirem. F1 é menos C0, F2 é C0. C0. Como é que fica? X menos menos C, X mais C. X mais C. Ao quadrado. Mais Y menos 0 é Y. Y ao quadrado. Tudo isso, raiz. Essa é a distância de P até F1. Menos distância de P até F2. X menos C ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Y ao quadrado. Tudo isso, raiz. Módulo igual a 2A. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, como que eu posso me livrar desse módulo aqui, para continuar as contas? Lembre-se do seguinte, ó. Lembre-se do seguinte, toda vez que em matemática eu tenho módulo de uma certa coisa, vamos colocar aqui, módulo de Z. Vou pegar uma letra que eu não estou usando aqui. Módulo de Z igual a um certo, a uma certa constante, deixa eu usar aqui uma letra aqui qualquer que a gente não está usando, lambda. Módulo de Z igual a lambda. Isso é equivalente a gente afirmar que Z é igual a mais ou menos lambda. Por isso que o módulo dele está dando lambda. Então, se o módulo disso aqui está dando 2A, é porque isso aqui é igual a mais ou menos 2A. Então, vai ficar assim, ó, x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, raiz. Lembra que você não pode puxar uma raizona só aqui, né? Lembra aqui, raiz, olha só, raiz de alfa menos raiz de beta não é necessariamente igual a raiz de alfa menos beta. Não vai cometer esse erro aqui, tá? Estou deixando separado as raízes. Menos x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, raiz igual a mais ou menos 2A. Quer dizer, tirei o módulo e deixei mais ou menos aqui, igual eu tinha feito aqui para vocês verem. Tá? Agora, deixa eu ver se caiu, porque você acredita que na quinta-feira eu estava dando aula, caiu a live, eu não percebi, fiquei 45 minutos falando pro nada. Não Espero que caiu isso não aqui. aconteça nessa aula. Não, porque aqui pelo menos tem a Vitória e Cassati, que ela, de vez em quando, liga o mic aí e fala um pouquinho comigo, né? Mas, nossa, na aula de quinta o pessoal apático não fala nada. Vou até limpar meu ouvido aqui para ouvir melhor o pessoal falando aí. O pessoal apático não fala nada. Fiquei das 10h40 até 11h25 falando sozinho. Todo mundo rindo. Olha só. Todo mundo fazendo piada depois. Olha aí. Presta atenção. Vamos continuar aqui. Então, olha só. E agora aqui? Aqui você faz aquela técnica de isolar uma raiz e elevar ao quadrado. Tá certo? Você isola uma raiz e eleva ao quadrado. Tá certo?
Então, como que você faz isso? Vamos deixar isolada essa raiz aqui. Vamos deixar isolada essa raiz. Raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual, aí aqui vai ficar, essa raiz que está com sinal de menos vai com sinal de mais para lá, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, raiz, igual, mais ou menos 2a, tá certo? Agora, aqui na hora que você for elevar ao quadrado, do lado de cá vai sumir a raiz, vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Já do lado de cá vai ficar quadrado do primeiro, aí naquela hora de fazer duas vezes o primeiro pelo segundo, vai depender, se é mais aqui, vai ficar mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Se é menos aqui, vai ficar menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, se é mais ou menos, dá uma diferença. Eu vou fazer a conta aqui, só tem só duas opções, ou é mais ou é menos, tá? Eu vou fazer a conta aqui considerando mais. Depois você em casa faz a conta considerando menos. Eu vou deixar circulado aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em verde para chamar a atenção, ó, que eu considerei o sinal de mais. Aí você em casa faz com o sinal de menos, tá? Bom, aí quem estiver assistindo essa aula depois vai ouvir eu falando isso aqui, vai perceber que eu só tive que fazer uma opção, um dos dois, vou pegar esse e deixo esse aqui como lição de casa. Você tem que chegar na mesma equação que eu, tá? Então, quadrado do primeiro vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui elevado ao quadrado cortou a raiz. Daí eu estou pegando o sinal de mais duas vezes o primeiro, que é a raiz, x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2a, mais quadrado do segundo, 4a ao quadrado. Pronto. Opa! Então tá aqui, ó. Deixa aqui para o pessoal ver. Então aqui o que vai... Em primeiro lugar, dá para cancelar alguma coisa? Eu percebo que esse y ao quadrado aqui, dá para cortar com esse y ao quadrado aqui. Certo? E eu também percebo que aqui vai ficar x ao quadrado. Deixa eu escrever aqui, ó. X ao quadrado. Epa. Olha que negócio chato, bicho. Olha que negócio. Não, é inacreditável, né? Inacreditável. Olha só, aqui vai ficar x ao quadrado. Opa! Aqui vai ficar x ao quadrado mais 2cx mais c quadrado. O y ao quadrado já cortou. Igual x quadrado menos 2cx mais c quadrado. O y ao quadrado já cortou aqui. Aqui, 2 vezes 2a vai ficar 4a vezes a raiz. A raiz vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Mais 4a ao quadrado. Então, você percebe que dá para cancelar aqui o x ao quadrado com x ao quadrado, c quadrado com c quadrado, e deixando essa raiz aqui sozinha de um lado da equação, você fica com, fica a raiz, vamos deixá-la do lado de cá, né? Raiz de x menos c ao quadrado mais y quadrado, raiz, ok? Igual, essa ficou sozinha do lado de cá. Aí do lado de lá, quem que vai ficar? Passa esse menos para lá, menos com menos é mais, 4cx, passa esse 4a ao quadrado para lá, menos 4a ao quadrado. Tá lá, ficou esse cara do lado de cá, e ficaram esses dois do lado de lá. Aí eu elevo ao quadrado de novo. Aí o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai ficar 16a ao quadrado, e aqui some. Vai ficar, vamos colocar aqui, x menos c ao quadrado,
Na verdade, aqui, ó, peraí, eu esqueci que dá para cancelar esse 4 aqui também, né? Acho melhor cancelar esse 4 aqui antes. Corta 4, 4, 4. Aqui simplifica mais as nossas contas, eu não tinha visto aqui, só vi agora. Então aqui vai ficar, elevando ao quadrado dos dois lados, agora sem o 4 para perturbar, vai ficar a ao quadrado, abre colchetes, x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual, aí aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, a quarta. Então, vamos expandir esse colchetes aqui, o colchete vai ficar x ao quadrado, menos 2cx, mais c quadrado, mais y quadrado. Do lado de cá continua a mesma coisa, cx quadrado, menos 2c ao quadrado x, mais a quarta. A hora que você multiplicar do lado de cá, primeiro termo, ao quadrado, x quadrado. Depois esse termo aqui, menos 2c ao quadrado que multiplicou x, para ficar igualzinho esse aqui que a gente vai cortar. Mais ao quadrado, c quadrado, mais ao quadrado, y quadrado, igual cx quadrado. Na verdade, eu esqueci de copiar um quadrado aqui, né? C ao quadrado, x quadrado, c ao quadrado, x ao quadrado. Menos 2c ao quadrado x, mais a quarta. O que vai dar para simplificar aqui? Vai dar para simplificar que vai cortar esse com esse aqui. Correto? Estou fazendo um pouco mais rápido, porque eu já tinha feito essas contas aqui na elipse, né? Mas alguma coisa tem que ficar diferente. O que eu fazia nessa etapa aqui? Eu deixava as variáveis para o lado esquerdo e termo que só tem constante para o lado direito. Então, aqui vai ficar a ao quadrado, x quadrado fica do lado de cá. Esse aqui vem para o lado de cá também. Menos c quadrado, x quadrado. Esse aqui permanece do lado de cá também. Mais ao quadrado, y quadrado. E para o lado de lá fica esse que é constante, igual a quarta, menos ao quadrado, c quadrado. Olha que interessante que está ficando essa conta, turma. Dá para colocar o x ao quadrado em evidência. Então vai ficar a ao quadrado menos c quadrado, vezes x ao quadrado, mais ao quadrado, y ao quadrado. Aqui do lado direito também. Dá para a gente colocar a ao quadrado em evidência. Então fica a ao quadrado menos c quadrado vezes a ao quadrado. Olha só, vamos descer um pouco mais aqui, que está acabando o espaço. Eu já sei, desde que eu comecei a falar da hipérbole, eu já sabia que o A é menor do que o C. Então, A é diferente de C. Então, A menos C não dá zero. Dá diferente de zero. Então, A ao quadrado menos C quadrado, como A é diferente de C, A quadrado é diferente de C quadrado, A ao quadrado menos C quadrado dá diferente de zero. Então, eu posso dividir os dois lados por A ao quadrado menos C quadrado. E posso dividir os dois lados também por A ao quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir ambos os lados, deixa eu colocar em verde aqui, ó. Vou dividir ambos os lados por A ao quadrado menos C quadrado. Nenhum deles é zero, nenhum dos dois termos aqui é zero. Posso fazer isso. A ao quadrado vezes A ao quadrado menos C quadrado. E aqui também. A ao quadrado menos C quadrado. Olha no que eu vou chegar. Eu vou chegar no seguinte. Aqui cancelou esses dois termos, né? Esse corta com esse. Aqui, esse vai cortar com esse. E aqui tudo corta com tudo. Então, como é que vai ficar a equação? Ela vai ficar assim. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais, aí aqui, y ao quadrado sobre A ao quadrado menos C ao quadrado, certo? Igual
como aqui tudo cortou com tudo, igual a 1. Olha que interessante. Só que aí vai acontecer o seguinte, como que pode uma coisa, isso aqui é tudo positivo, né? Esse é um termo totalmente positivo, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, sinal de mais. Esse aqui é positivo, y ao quadrado, dividido, e esse aqui tem um negócio negativo aqui. Por que é negativo? Por que esse a ao quadrado menos c quadrado na elipse não era negativo, mas aqui é? Porque aqui a é menor do que c. Então, para ficar ali embaixo um termo positivo, então todo mundo entendeu, né, turma? Vocês entenderam, vocês estão me ouvindo, dá um feedback aí. Vocês estão me ouvindo e entenderam que esse a ao quadrado menos c quadrado é um termo negativo, porque a é menor do que c. Sim, aí o pessoal está prestando atenção. Parabéns, parabéns. Então, como é que eu faço ele ficar positivo? Isso é equivalente. Aí eu escrevi o seguinte, x ao quadrado dividido por a ao quadrado. Para ele ficar positivo, em vez de fazer a ao quadrado menos c quadrado, eu escrevo c quadrado menos a quadrado. Mantenho o y ao quadrado aqui em cima. E para compensar essa mudança que eu fiz aqui, eu coloco um sinal de menos, igual a 1. E agora que ele é positivo, eu posso chamar ele, posso fazer o seguinte, como c quadrado menos a ao quadrado é maior do que zero, eu posso chamar ele de b ao quadrado. E aí a equação fica como? Olha o pessoal na pop-up aí. Ó. E aí a equação fica como? A equação vai ficar o seguinte. Vai ficar x ao quadrado dividido x ao quadrado dividido por a ao quadrado, x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos y ao quadrado dividido por, no lugar disso aqui, b ao quadrado, igual a 1. Eis aí a equação da hipérbole com focos no eixo x. Focos, como a gente estava fazendo na figura ali, ó, que nós vamos completar a figura agora. Olha lá, focos no... Cadê a nossa figura do GeoGebra? Olha lá, focos estão no eixo x. Que a gente não tinha feito a equação ainda, agora chegamos na equação para poder colocar lá no GeoGebra. E como que a gente chegou na equação? A gente partiu dessa lei de formação aqui da hipérbole, que você não pode esquecer. Não é igual, vocês estão vendo que é diferente da elipse. A lei de formação da elipse não tinha módulo, era só a soma das duas distâncias igual a 2a. A da hipérbole foi módulo da diferença das distâncias igual a 2a. Aí a gente foi fazendo as contas e chegou aqui na equação reduzida, como a gente chama, né, da hipérbole. E se fosse focos no eixo y, presta atenção no que eu vou te explicar. O que ficou de lição de casa para você? Chegar nessa mesma equação por aqui, com o menos aqui. Lição de casa, eu vou pedir na prova depois. Caminha até aqui, e aqui não consideram mais, que eu considerei aqui. Né? Aqui eu considerei o sinal de mais, daqui para frente. Você vai fazer em casa considerando o sinal de menos, que é esse aqui, ó. Então, aqui vai ficar menos, tá? E aí você mostra para mim que vai dar na mesma equação que eu cheguei aqui. Vai dar nessa mesma equação aqui no final. Então, não tem jeito. Essa aqui é a equação reduzida da hipérbole, com focos no eixo x. Agora, professor, e se os focos estivessem no eixo y? Aí o sinal de... O que ia mudar aqui no começo? O que ia mudar ia ser que, com focos no eixo y, aqui ia ficar 0 menos c. 0c. Então, ia mudar, esse parênteses aqui ia ficar no y agora. Então, aí muda tudo. E a hora que chegasse lá no final, você ia obter essa equação aqui. Ó. Esse negócio ia ficar aqui de baixo. E aí o sinal de menos iria aparecer aqui. E esse negócio que vira o b. Então, o b quadrado ia aparecer aqui, e o menos ia aparecer aqui. Então, ia ficar assim, ó, menos
x² dividido por b² mais y² dividido por a², com o menos aparecendo aqui, ó. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quer dizer, o sinal de menos está aqui. No caso do focus no eixo igual a 1. Igual a 1. Focus, eixo, y. Certo? Focus no eixo y. Tá lá. Então, essas são as duas equações reduzidas da hipérbole. Tá legal? Hipérbole com centro na origem, sem translação. Hipérbole. Tá? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida no cálculo, ali em cima, antes de entrar no positivo. Aonde que parte? Antes de começar a considerar só o positivo. Só o sinal Antes aqui. Tá, tudo Aham. bem. Peraí. Não, um pouquinho do... Aí mesmo. Aí, para passar para a próxima linha, o senhor levou ao quadrado. Esse é o quadrado, sumiu a raiz. Igual. Aí quadrado do primeiro, sumiu a raiz. Mais, porque eu estou considerando mais. Sim. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4a². Tá. Quer dizer, eu fiz aquela fórmula que é assim, ó. Azão mais Bzão ao quadrado é igual a Azão ao quadrado mais 2AB mais Bzão ao quadrado. Foi exatamente isso aqui que eu fiz. Entendi. Eu tinha esquecido disso daí, era só isso mesmo. Agora, esse 2 vezes 2A vira 4A aqui embaixo, para simplificar. Sim. E aí eu já cortei aqui o y² que estava igual, depois eu simplifiquei outros termos, tá? A partir daí eu já entendi mesmo. Tá legal. E em casa você tem que fazer agora colocando menos aqui como uma tarefa de casa. Tá bom. E tá aqui as duas equações de hipérbole, tá? Mas e, professor, e aí no GeoGebra, como é que vai ficar? Agora que a gente tem a equação, nós temos que usar essa aqui, por quê? Porque nossos focos aqui estão no eixo X. Então agora eu vou lançar aqui. Só que a gente tem que escolher um A. Antes da gente escolher o A e B, porque a gente tem só o C aqui na figura, que a gente pegou o 3, né? Antes da gente colocar o A e B, qual que é a relação? Qual que é o teorema de Pitágoras aqui? Vocês estão percebendo que o teorema de Pitágoras ficou, se eu passar o A² para o outro lado, ficou diferente da elipse. Ficou A², quer ver? Putz. Aí que eu acho que eu destruí aqui o que eu tinha escrito para Vitória. Deixa eu voltar aqui. Espera um pouquinho, turma, desculpa. Espera. Calma, turma. Aqui, ó. Deixa eu só tirar esse negócio daqui que ficou ruim isso aqui. Aqui, ó. O que eu ia chamar a atenção de vocês é o seguinte. O teorema de Pitágoras aqui, se passar o A² para o outro lado, vai ficar A² mais B² igual a C². Tá ok? Esse, quer dizer, como é que era o da elipse? Era A². Para você sair do da hipérbole e voltar para o da elipse, você tem que trocar o igual com o sinal de mais. Sinal de mais vem para cá, o igual vem para cá. Aí vira o teorema de Pitágoras da elipse. Tá certo? Você coloca as mesmas letras, A², B², C². E inverte o mais com o igual. Voltou para a elipse. Tá? Bom, beleza. Então, quer dizer, o nosso C aqui no caso, eu coloquei 3. Então, C² é 9. Então, a gente teria que escolher A e B que fossem concordar com isso aqui. Deixa eu mudar aqui o nosso C, quer ver? Porque se a gente colocar esse C igual a 5, fica mais fácil. Vamos botar o C igual a 5, vamos ver se dá certo aqui. Deixa eu arrastar esse C aqui para o 5, olha lá. 5, olha lá. 5, e esse aqui também. Vem aqui para o 5. Porque daí pode pegar o A3 e o B4. Aqui, ó. Deixa eu só ajeitar melhor aqui, calma aí.
5. Olha lá, 5, perfeito. E aqui? 5, perfeito. Tá ótimo. Coloquei o C igual a 5. Então, eu vou pegar o A igual a 3 e o B igual a 4. Para dar um exemplo, porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui embaixo. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16 dá 25, que é justamente 5 ao quadrado. Tá? Então, para o nosso exemplo, eu vou pegar, para o nosso exemplo aqui, que a gente está criando ali no GeoGebra, eu vou pegar A igual a 3 e B igual a 4. O que vai produzir uma equação que vai ficar como a nossa equação? Ela vai ficar x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Para a gente colocar ali. Então, vamos colocar aqui, ó. X ao quadrado dividido por 9. Estou digitando ali embaixo, turma. Mais, aí fica só uma parábola, né? Mais y ao quadrado, mais não, menos, né? Agora é hipérbole. Menos y ao quadrado dividido por 16 igual a 1. Vamos ver o que... Opa, já apareceu. Já apareceu. Tá certo? Olha só que interessante isso aqui. Já apareceu. Tá aí a hipérbole. Tá? Pela primeira vez aí para os alunos. Bom, vamos dar aqui Vamos dar uma engrossadinha aqui, né? Para os alunos verem um pouco melhor. Outra coisa. Professor, mas como é que fica o A e B nessa figura? Que nem o senhor tinha feito. Cadê o ponto? Primeiro vamos colocar um ponto P nessa hipérbole. Olha, você tem aqui um ponto P. Repara que ela tem os dois ramos, né? Todo mundo está percebendo que a hipérbole tem dois ramos. Aqui um ponto P dela. Claro que poderia colocar o P do lado de cá também, daria na mesma, tá? Você tem que escolher um dos dois lados aqui, vou escolher esse. Aqui vamos colocar P igual a XY. P igual a XY, um ponto genérico aqui qualquer da hipérbole, olha lá. E vamos deixar vermelho, que nem eu tinha feito na elipse. Olha lá, a cor, vermelho. Tá lá, aqui, ó. Esse é um ponto P. E o que a gente tinha visto? Que tem que o que determina um ponto estar na hipérbole? Que é módulo da distância aqui, ó, distância até um foco, distância até outro foco. Para o aluno poder ver bem o que são as distâncias até os focos. Pá, pá. A questão aqui do estilo, vamos deixar pontilhado. Aqui também. Olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo? Quer dizer, se eu fizer o módulo da diferença dessas distâncias, vai dar sempre igual constante 2A. Tá certo? Qualquer ponto aqui. E a mesma coisa valeria para um ponto do lado de cá também. Tá certo? Agora, cadê o A e o B nessa figura? Vamos pensar. Como é que eu poderia, usando a equação, localizar o A na figura? O A, ele seria quando o Y é zero. Se eu colocar Y igual a zero, olha só, vou colocar Y igual a zero aqui, ó. Se eu fizer Y igual a zero aqui, Y igual a zero, como é que vai ficar a equação? Ela vai ficar x ao quadrado sobre 9 menos 0 ao quadrado sobre 16, que é 0, igual a 1. Aqui é 0, 0 sobre 16 é 0, vai ficar x ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos 3. X igual a mais ou menos 3, tá certo? Vou escrever melhor aqui. X igual a mais ou menos 3. Esse é o, quer dizer, esse é o Azinho. Por quê? Porque, veja, se eu tivesse, em vez, aqui eu já fiz as contas com a nossa equação. Se eu tivesse feito com essa equação aqui, que tem A e B, eu teria chegado à conclusão que x é igual a mais ou menos A, quando eu faço y igual a 0. Porque aí, em vez de 9,
ia estar A ao quadrado aqui embaixo. X igual a mais ou menos A. Então, o A, ele é com Y igual a 0, então ele está aqui no eixo X, e ele tá, no nosso exemplo, ele está valendo mais ou menos 3. Então, vou colocar aqui um ponto no mais 3, e vou colocar aqui um ponto no menos 3. Eles vão ser o nosso A1 e A2. São os dois vértices. A hipérbole, ao contrário da elipse, ela tem apenas dois vértices. Esse aqui é o A1. A1. Quais são as coordenadas do nosso aqui no caso? Eu vou até deixar genérico aqui, para o cara lembrar sempre. Menos Azinho, 0. Olha lá. Menos Azinho, 0. E o outro? O outro aqui, ó, deixa aqui. Vamos deixar em azul esse aqui, para ficar bem bonito, ó. Cor azul. Pá. E esse outro aqui? Esse aqui é o A2, que é Azinho 0. Fica azul. A2, que é Azinho 0. A2, Azinho 0. Tá lá. Tá lá. Tá aqui, ó. Deixa aqui tá bom. Professor, entendi. Esse ponto aqui, esse aqui, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele também, né? Tem essa questão aqui do tamanho também. Olha lá, para ficar igual ao tamanho do outro. Destacar um pouquinho. Tá aqui. Ponto A1 e A2. Agora, e o B? O B, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui, ó. Como é que eu vou saber esse B aqui? Bom, você tem o teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado tem que dar C ao quadrado. Então, olha só que interessante. Olha só o que eu vou te mostrar aqui. O problema é que o A... Professor, mas o cateto está em cima da... Porque o C... Todo mundo está vendo claramente que o C é hipotenusa. E o C está deitado aqui, ó. Ele vai da origem até o foco. Olha o C. Eu botei em laranja ele deitado aqui. Se eu botar o Azinho deitado, o problema é que ele vai ficar em cima do C. Como é que você pode ter um cateto em cima da hipotenusa? Aí não dá. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem, ó. Esse aqui não precisa aparecer. Esse aqui vamos colocar ele azul. E vamos engrossar um pouco aqui, ó. Certo? E vamos chamar ele de Azinho. Aqui, ó. Azinho. Enter. Olha lá, agora você está entendendo o que eu estou falando. Ó, o que aconteceu aqui? O tamanho, né? Aqui é 2. Deixa eu colocar aqui 2. Então, ó, o C, para você entender bem o que eu estou falando, ó, o C ele está deitado aqui embaixo. Tudo isso aqui é C. E o Azinho é só essa parte azul. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer para analisar bem isso aqui? Para virar um triângulo retângulo. O B, ó, o A e B são catetos. O A não tem como mudar, porque o A é da origem até o vértice aqui, ele vai ficar deitado aqui mesmo. Você vai falar, mas o C é da origem até o foco. Ah, mas o C é hipotenusa. Eu vou preferir mexer com o C. Como é que eu vou mexer nesse C aí? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma circunferência, que depois eu vou apagar, só para você ver o que eu estou fazendo. Ela tem centro aqui, e o raio dela é C. Vocês estão entendendo essa circunferência aí? Para você entender o que eu estou fazendo. Olha só, presta atenção. Está aqui a circunferência. Eu vou até deixar ela pontilhada aqui, ó. Olha lá. Só porque ela é só um apoio para a gente aqui, essa circunferência. Esse H nem precisa aparecer. Então tá lá. E eu vou transportar essa que seria hipotenusa, C, que é essa distância do zero até o foco, eu vou transportar aqui para cima até formar um triângulo retângulo. Mas se eu quiser formar um triângulo retângulo, tem que ficar 90 graus ali o ângulo entre o A e o B. Então, eu tenho que ter um ponto de referência ali, ó. Pum, tá lá. Meu ponto de referência vai ser justamente essa interseção aqui dessa reta com a circunferência pontilhada. Então, eu vou pegar um segmento, olha só que interessante. Deixa um ponto aqui, ó, quer ver? Vamos colocar um ponto nessa circunferência aqui. Isso. Não precisa nem ter nome esse ponto. Tá? Deixa eu ver se ele está solto aqui. Está solto aqui. E agora, vamos fazer um segmento que vai daqui desse ponto até esse.
Olha só, que interessante. Esse segmento aqui é como se fosse um... ele é outro C desse aqui. Então, eu vou pegar o C daqui e eu vou transportar ele, ó, mantendo... Como é uma circunferência, está mantendo o comprimento C, né? Porque a circunferência, o raio é constante. Então, vou até colocar aqui, ó. Vou levar ele para cá. Enter. Olha lá, ó. Deixa nessa mesma cor aqui, que estava o outro. Olha lá. Aqui também, mesma cor. Olha que interessante. Quer dizer, peguei esse C aqui, que estava deitado aqui. Olha lá. E vou levar ele até aqui, ó. Pum. Ah, garoto. Agora, o que que é isso aqui, ó? Isso aqui é o B. Fechou. Quer dizer, primeiro, antes de mais nada, deixa eu... Essa reta aqui já serviu pra gente, né? Deixa eu tirar ela daqui. Olha lá. Agora não precisa mais. Esse outro C também não precisa mais. Olha lá. Não. Esse aqui. Não. Esse aqui. Isso. Olha lá. Ele já veio para cá. A gente já transportou ele para cá. E quem que vai ficar aqui? Quem falta? O B. Deixa eu colocar o B aqui. Ó. Pum. Aí aqui a gente pode deixar ele azul também. E vamos deixar ele se chamando B. Né? É o nome dele, B. Olha lá. Agora você está vendo na figura o teorema de Pitágoras da hipérbole. Tá certo? Eu vou tirar essa circunferência aqui que não precisa mais, para você ver melhor. Professor, mas eu não estou entendendo uma coisa. Como é que nós vamos localizar esse ponto aqui? Olha, você pode fazer essa mesma figura para o lado de cá também. Tá? Você pode fazer ela para o lado de cá também. Não tem problema nenhum. Tá? Por exemplo, desenhar esse triângulo retângulo para cá. Tá? Mas a questão do ponto C é o seguinte. Uma coisa importante também, ó, que pode ajudar a gente a localizar o ponto C. Opa, deixa eu tirar esse daqui, esse EQ1 aqui está muito feio. Deixa eu tirar daqui, ó. Pá. Tem uma coisa importante que sempre existe, e esse teorema de Pitágoras acabou ajudando a gente aqui, nesse que eu vou falar agora. Tem uma coisa que sempre está associado à equação da hipérbole, que são as retas assíntotas. Deixa eu falar um pouquinho aqui das assíntotas, eu já vou fazer ali na figura. Calma lá. Retas assíntotas. Observação. Assíntotas. O que são as retas assíntotas? Numa equação como essa, que a gente está trabalhando, x ao quadrado, que os focos estão no eixo x, né? Sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b quadrado igual a 1, as assíntotas são duas retas passando pela origem, y igual mais ou menos b dividido por a, x. Ou que é a mesma coisa que falar assim, ó, que é a mesma coisa que dizer que é igual a mais ou menos bx dividido por a. Pode escrever assim também. Tá? Então, o que acontece? Vamos colocar essas retas assíntotas. Por que elas têm essa fórmula? Por que elas têm essa fórmula? Vamos tentar explicar aqui para os alunos por quê. Olha só. O que significa a reta assíntota? Vamos colocar aqui, ó, no nosso antes de deduzir a fórmula, vamos pegar o nosso caso aqui. O nosso exemplo que a gente estava vendo é x ao quadrado sobre 9, y ao quadrado sobre 16. Então, o a é 3, o b é 4. Então, a assíntota ficaria sendo 4 terços x e menos 4 terços x. Vamos colocar aqui na figura para ver o que acontece. Y igual a 4x dividido por 3. Olha só olha bem o que apareceu, turma. Olha bem, vou deixar em vermelho aqui para chamar a atenção, hein? Cor vermelho. Olha lá. Pode tirar o rótulo e pode engrossar um pouco aqui, para os alunos perceberem bem. Olha só. Não, aí está confundindo com laranja ali. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Deixa eu ver verde. Isso, é verde, acho que ficou melhor. Vocês estão vendo, turma? Vou tirar ela aqui para você ver. Ó.
Pum. Olha o que é a reta assíntota. Vou colocar. Pum. Tá vendo? Como caiu bem em cima da hipotenusa aqui? Que o pessoal estava me perguntando como que eu faço para achar o C. Então, achar o C é isso aqui, a resposta é essa. Você tem... Imagina que você não soubesse esse C aqui. Cadê ele aqui, ó? Puta, cadê esse ponto aqui, ó? Imagina que você não soubesse aquele ponto ali, ó. Ponto para... Você sabe o vértice, então você faz aqui o A. Você sabe o comprimento do C, que vai do zero até aqui, mas ele está deitado a princípio. Aí como é que você faz para marcar o B de pé e o C, a hipotenusa, e fechar o teorema de Pitágoras? Então a ideia é a seguinte, você já desenhou aqui passando pelo vértice, né? Você faz uma reta tangente perpendicular. Pum. Aí você faz esse B sobre AX. Pum. Na interseção das duas, quem que aparece? Pá, tá lá o ponto que você precisa para fazer o B e fazer o C. Esse seria um jeito de marcar sem o GeoGebra. Você faz lá na folha de papel essa curva aqui, já tem o A determinado, vai da origem até o vértice, traça a reta perpendicular para cima, pá, traça a assíntota, pá, na interseção das duas surge um ponto. Aí você puxa aqui para baixo o B e puxa aqui para a origem o C. Fechou o triângulo retângulo. Tá certo? Bom, mas tira essa reta perpendicular aqui, deixa só a assíntota agora. Vocês estão percebendo qual que é a função da assíntota, né? Qual que é a característica fundamental dela? Eu estou dando um zoom out, estou dando aqui um zoom out para ver se os alunos percebem. Olha, vocês estão percebendo a assíntota? O que vocês estão percebendo que é a relação entre a assíntota e a hipérbole, turma? Vamos ver quem é capaz de falar para mim. Olha o pessoal mandando mensagem aqui, eu não estou nem vendo. Está na horizontal, SS, sim, estamos, sim. Ela nunca encosta nela. Puxa, que frase, hein, Arthur? A assíntota realmente nunca vai encostar na hipérbole, ou vice-versa. A hipérbole nunca vai encostar, elas nunca vão se tocar. Né? Aliás, é isso que significa um comportamento assintótico. O que é um comportamento assintótico? E você vai ouvir essa expressão aí na química várias vezes. Ó, tá vendo o comportamento assintótico? Nunca encosta, mas não é que nunca encosta assim, ó. Nunca encosta assim, ó. Ela vai se aproximando cada vez mais, mas nunca encosta. Isso é o comportamento assintótico. Vou me aproximando cada vez mais, mas nunca encosto. Comportamento assintótico. Tá? Então, por isso chama retas assíntotas. Só que tem duas, né? Tem uma outra também. O que eu expliquei para vocês da outra reta assíntota? Eu tinha colocado na fórmula ali, né? O que eu tinha colocado na fórmula? Vamos... deixa eu só puxar esse negócio aqui para baixo para não confundir muito aí as pessoas. Eu tinha escrito assim na fórmula, mais ou menos B sobre A. Então, uma foi 4 sobre 3x, a outra vai ser menos 4 dividido por 3 x. Olha lá, já apareceu. Está ali para todo mundo ver. Tá vendo? Uma está aqui com grossura 7, a outra está aqui verde com grossura 7 também, e sem aparecer o rótulo. Tá lá. As duas retas assíntotas. Tá legal? Bom, então vocês estão vendo aí todos os elementos da hipérbole que estou explicando para vocês. Tá certo? Bom, o que mais que eu preciso? Bom, eu preciso justificar para os alunos por que a equação das assíntotas é justamente mais ou menos B sobre AX. Deixa eu me justificar aqui para os alunos. Quer ver? Ó? Sobe aqui. Deixa eu falar aqui sobre as assíntotas. Para você chegar nas assíntotas, você faz o seguinte, ó. Você começa com a equação da hipérbole que você tem. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B quadrado igual a 1. E aí você isola o Y. Vamos isolar o Y aqui. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Isso aqui equivale a você escrever X ao quadrado. Deixa eu
como é que... Eu vou passar esse termo com y para lá e vou passar o 1 para cá. Então ele vai ficar negativo. Vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado menos 1, que veio para o lado esquerdo, e esse aqui com sinal de menos vai para o lado direito, fica positivo. Igual y ao quadrado sobre b quadrado. Se eu multiplicar dos dois lados por b quadrado, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Vai ficar o y ao quadrado sozinho, igual. Aí, ou você pode imaginar também o b quadrado passando multiplicando. B quadrado vezes x quadrado sobre a ao quadrado menos 1. Certo? Aí você passa esse quadrado para o outro lado, quer dizer, você tira a raiz. Porque aqui é tudo positivo, né? X quadrado sobre a ao quadrado, como é que eu sei que isso aqui é maior do que 1? Porque está ele menos 1. Para ficar positivo, parênteses, isso aqui tem que ser maior do que 1. Bom, isso aqui é mais fácil ainda. Esse parênteses é positivo porque ele é igual a isso aqui, ó, que é positivo com certeza. Então, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Tira a raiz. Isso equivale a você fazer raiz y igual. Só que, claro, né? O y pode ser negativo. Né? E por quê? Porque olha aqui as coordenadas y aqui, ó. Tá vendo? Ó, x, y. As coordenadas y, elas podem estar para o lado de cá. Olha ali, ó, o vermelho ali, ó, menos 1,37 o y. Está negativo e está em cima da hipérbole. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. A hora que eu tiro a raiz, eu tenho que botar um mais e menos. Então, vai ficar mais ou menos raiz de b quadrado, x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos 1, fecha parênteses. Agora, como é que a gente pode melhorar essa fórmula aqui? Vai ficar, isso aqui é equivalente a y igual a mais ou menos... Deixa eu ver como é que a gente pode fazer isso aqui, a melhor forma. A melhor forma possível é a seguinte, ó. Você coloca o sobre a ao quadrado em evidência, acho que fica mais legal. Fica b ao quadrado sobre a ao quadrado, abre parênteses, aqui vai ficar x ao quadrado menos a ao quadrado. Pronto, tudo isso, raiz. Então, eu isolei o y na equação da hipérbole. E o que eu percebo? Mas eu queria a equação da assíntota. Sim. Vocês perceberam na hora que eu dei o zoom out que quando x tende a infinito, quando x fica muito grande, o que acontece com a hipérbole e a sua assíntota? Presta atenção nessa da direita, em cima, mas a mesma coisa acontece para todo lado. Quando x tende para infinito, conforme x vai ficando infinitamente grande, não tem mais diferença entre assíntota e hipérbole. Esse raciocínio que eu vou usar. Você quer descobrir a assíntota? Você quer descobrir como é que é a fórmula matemática dela? A fórmula matemática da assíntota verde é igual à da hipérbole quando x tende para infinito. Certo? É só você observar o que está acontecendo com a hipérbole quando x tende para infinito. Que aí você vai ver o que é exatamente a assíntota, porque lá no infinito as duas estão iguais. Tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou considerar o seguinte. Assíntota, presta atenção nesse raciocínio. Assíntota, 2 pontos. Ela é o limite para x tendendo a infinito dessa expressão aqui, de y, que é igual limite para x tendendo a infinito disso aqui, do mais ou menos raiz de b quadrado sobre a ao quadrado, x ao quadrado menos a ao quadrado. Aí o que vai acontecer quando o x tende a infinito nisso aqui? Bom, aqui não tem x, então aqui continua sendo y. Não afetou em nada. Mas do lado direito tem um x. O que vai acontecer aqui? Presta atenção. Quando o x tende a infinito, o raciocínio aqui é o seguinte, quando o x tende a infinito aqui,
esse x ao quadrado menos a ao quadrado vai se resumir só a x ao quadrado. O menos a ao quadrado não vai ter importância nenhuma. Tá certo? Por quê? Porque esse ao quadrado, por maior que ele seja, ele está parado. E esse x ao quadrado está ficando... Tender infinito significa ficar tão grande quanto eu queira. Então, esse aqui é o termo... Quanto é que é 200 quadrilhões menos 25? Vamos supor que o ao quadrado seja 25. Quer dizer, o menos 25 não faz o menor sentido perto do 200 quadrilhões ao quadrado. Tá? Então, conforme tende para infinito, eu desprezo esse menos a ao quadrado. E vai ficar mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado sobre a ao quadrado, x quadrado. Entendeu? Y é igual, que é igual, né? E b e a são números positivos. Então, raiz de número positivo vai ficar aqui, ó. Isso aqui é igual b dividido por a, mais ou menos aqui fora, né? Mais ou menos b dividido por a, seria módulo de x, né? Mas você pode deixar x, porque o x pode ser positivo ou negativo. Esse mais e menos aqui tornou irrelevante você colocar módulo, porque o módulo deixaria tudo positivo, mas tem um menos aqui fora, então é inútil, tá certo? Mais ou menos módulo de x é a mesma coisa que mais ou menos x, é isso que eu quero dizer, tá? Não faz sentido nenhum ficar brigando com o módulo. E por que o b sobre a eu não coloquei módulo? Porque eu já sei que b e a são positivos, então não precisa de módulo. Então, conclusão, y igual a mais ou menos b sobre a x, que é aquela fórmula que eu tinha explicado para vocês da assíntota. E foi a fórmula que eu utilizei para traçar essas duas retas assíntotas aqui. Então, essa figura aqui ficou legal porque ela mostrou todos os elementos aqui da hipérbole para vocês. Tá certo? Agora, na próxima aula, o que a gente faz? A gente vê a questão do... a questão do eixo y dá para ver agora mesmo. Tá? Não precisa... Deixa para a questão da translação e da parábola para quarta-feira. Aí a gente fecha essa discussão na quarta-feira. Vai ficar elipse, hipérbole e parábola completo já na quarta-feira. Agora, só antes de terminar essa aula, deixa eu fazer para vocês ela na vertical aqui. Ó. Vamos fazer. Deixa eu abrir aqui. Ó. Esse foi o hipérbole, né? Hipérbole na vertical. Vamos abrir esse aqui. Só para antes de terminar a aula. E dar uma repassada ali no livro também, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui está a elipse na vertical, né? Vamos apagar isso aqui. E vamos colocar a hipérbole na vertical. E vamos colocar uma equação aqui para ela, parecida com a equação que a gente fez ali, né? A equação que a gente fez dela que a gente acabou de fazer o gráfico dela na horizontal, foi a equação x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Essa foi o que a gente fez. Vamos pegar, aqui os focos estavam na horizontal, né? Focos no eixo x. Focos, eixo x. Vamos colocar os focos no eixo y agora. Professor, não é y sobre 16? Não, eu errei aqui, né? É y sobre 16, é verdade, você tem razão, confundi aqui. Obrigado você. Pô, pelo menos a Vitória Cassati está prestando atenção aqui. Obrigado, Vitória. Obrigado por você existir. Está aqui, sobre 16. Agora, eu quero colocar com focos no eixo y. Então, o que eu vou fazer? Menos x quadrado. Lembra o que eu falei, né? Focos no eixo y, tanto o A. Quer dizer, o A, eu não sei se vocês perceberam, antes de eu colocar aqui focos no eixo y, no nosso caso aqui que a gente acabou de fazer, quem que era o A? O A ao quadrado foi 9. E o B ao quadrado foi 16. Eu espero ter... Ou seja, o A era 3 e o B era 4. Eu espero ter escrito isso aqui para vocês lá embaixo. Deixa eu ver. Escrevi. E eu não sei se alguém percebeu, o A ficou menor do que o B. Professor, você não tinha falado lá na época da elipse que o A é sempre maior que o B? Tinha falado isso. Só que eu falei lá na época da elipse, não na época da hipérbole. Para hipérbole,
o A não precisa ser sempre maior que o B, porque o teorema de Pitágoras é outro. O teorema de Pitágoras da elipse era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C quadrado. Então, o A ao quadrado vai ser sempre maior que o B ao quadrado. O A vai ser sempre maior que o B. Aqui você não tem essa relação. Qual que é a relação aqui entre A e B? Ela não existe. A única coisa que tem é que A ao quadrado somado com B ao quadrado tem que dar C ao quadrado, mas ele pode ser menor. Ele pode ser maior? Pode ser maior também. Ele pode ser igual? Pode ser igual também. Por exemplo, se eu pegar, vou dar um exemplo aqui para a turma, 1 e raiz de 2 no C. Olha que interessante, vamos pegar esse exemplo. Né? Ou seja, os focos, se eles vão estar no eixo X ou no eixo Y, quem está determinando é esse sinal de menos aqui. Certo? Não é questão de quem que é maior, quem que é menor. Tá? Por exemplo, o exemplo que eu tinha imaginado aqui para mostrar para vocês. Deixa eu colocar lá. Tá, e aquele negócio de A maior, A menor, que lá é para elipse. Nós estamos falando de hipérbole já. Vamos pegar um exemplo aqui, quer ver? Olha só que interessante. Vamos pegar aqui A igual a B, que é igual a 1. Então, pelo teoreminha de Pitágoras, que é A ao quadrado mais B quadrado igual a C quadrado, teria que ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a raiz de 2 ao quadrado. Né? Para ficar 1 mais 1, que é 2, raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Tá? Então, isso aqui significa que C igual a raiz de 2. Tá? E quem que é o A ao quadrado, B quadrado e C quadrado? A ao quadrado é igual a 1, B quadrado igual a 1, C quadrado igual a 2. Então, como é que vai ficar a equação de uma hipérbole dessa? Se eu quiser fazer ela com focos no eixo Y. Então, vou colocar os focos aqui no eixo Y. Mas quem que é o C? O C é a raiz de 2. Então, vai ter um foco para a raiz de 2, outro foco para raiz de 2, né? Como que a gente pode pegar esse raiz de 2 aí e colocar certinho? A gente pode fazer o seguinte, ó. O raiz de 2, deixa eu dar um zoom aqui. O raiz de 2, ele é justamente essa diagonal aqui, ó, do quadrado de lado 1, para poder marcar no lugar exato, né? Aqui está a diagonal do quadrado de lado 1. Vamos marcar ela com segmento. Pega esse segmento aqui, ou não, melhor ainda, ó, vamos marcar ela com um ponto. Aqui, ó, 1, tá bem aqui, ó, pum. Aí o que você faz? Você faz uma circunferência cujo raio é isso aqui. Pum. Esse aqui é o raiz de 2. Tá vendo? Vocês estão percebendo? Isso aqui, ó, esse raio aqui é a raiz de 2. Por quê? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz, para dar hipotenusa. Vai dar raiz de 2. Então, a raiz de 2, ela está exatamente na interseção dessa circunferência com o eixo Y. Pum, marquei ali o raiz de 2. Esse aqui é um foco. Se eu quero fazer aquela hipérbole lá que eu estou pensando, um foco é esse aqui, só nessa circunferência. Olha lá, ó. Ele já até marcou os dois focos, né? Porque eu pedi interseção e tem duas interseções. Esse ponto A também pode sumir. Esse B também pode sumir. Esse aqui nós vamos chamar de raiz, vamos chamar de... Esse aqui é o F1, né? Esse é o F1. Então ele deixa 1.5, rapidinho aqui, tudo. Deixa 1.5. E aqui é F1, que é igual a menos C, vírgula 0. Tá lá, Enter. Tá? Azul que a gente tinha deixado, né, se não me engano. Ou preto, já não lembro mais. Deixa preto. F2. Aí aqui copia, né, para ganhar tempo. Copiou. Colou. F2. C0. F2. C0. Tá lá. Lá. Eu coloquei os focos já dela, tá aqui, ó. Nós estamos montando, cadê a nossa aqui? Que a gente tá fazendo agora? O que a gente tá fazendo agora tá... Ué, cadê? Turma, cadê o que eu tava escrevendo aqui? Ah, já tava ali. Tá aqui. Ó, já colocamos o foco em mais ou menos raiz de 2, que é o C. Né? Raiz de... só que eu escrevi errado, não é C0, é 0C. Peraí, eu me confundi aqui. Aqui é 0
raiz de 2, tá? Raiz de 2. Deixa C só, beleza. 0C. Aqui, 0 menos C. Pô, turma. 0 menos C. Olha lá. Bom, e o A e B são 1. Como é que vai ficar a equação dela? Bom, se ela tem foco no eixo Y, ela é assim, menos x quadrado sobre A ao quadrado é 1. Né? Sobre 1, mais y ao quadrado sobre b quadrado é 1. Na verdade, aqui é o b quadrado, né? Porque o b vai sempre ficar junto com o sinal de menos. Menos x quadrado sobre b quadrado, aqui é 1. Mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, aqui é 1 também. Tá? Igual a 1. Só que isso equivale a você escrever menos x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Que é a mesma coisa que y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. Dá na mesma, tá? Aí você pode escolher como é que você quer escrever. Vamos escrever, vamos colocar, vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Se der certo, ela vai se encaixar certinho com as assíntotas dela. Vamos fazer tudo menos ela. Como é que são as assíntotas dessa hipérbole aqui, ó? As assíntotas eu já expliquei, mais ou menos A sobre B. Só que, no caso de hipérbole com foco no eixo X, o nosso caso aqui é focos no eixo Y, aqui no nosso caso. Focos no eixo X, as assíntotas eu expliquei, Y igual a mais ou menos B sobre A, X. Aqui, se você refizer aquela continha que eu fiz aqui em cima, ó, se você refizer ela, em vez de pegando essa hipérbole aqui que está mais A ao quadrado menos B quadrado, você passar para focos no eixo Y, ficar menos B quadrado mais A ao quadrado, e você refizer, fica como tarefa de casa, só você seguir meu passo a passo aqui, você vai chegar na seguinte fórmula para a assíntota. Y igual a mais ou menos, em vez de ser B sobre A, que nem está aqui, Y igual a mais ou menos A sobre B, X. Que no caso, como é 1 e 1, não vai dar diferença, tá? Mas daria, se fossem números diferentes. Tá? Mas como é 1 e 1, vai ficar aqui no nosso caso, vai ficar Y igual a mais ou menos X. Vão ser as nossas assíntotas. Vamos colocar ali, para depois que colocar a hipérbole, ver se ela vai encaixar. Y igual a X, Y igual a X, Enter, Y igual a menos X, Enter. Olha lá, já estão lá as duas assíntotas para vocês verem, turma. Tá? Tá aqui, ó. Deixa até eu destacar para os alunos verem. Não sei se eles estão percebendo que essas aqui são as duas retas assíntotas. Onde é que está o A, B e C? Bom, o A é 1. E essa hipérbole, como ela está com foco nos eixos Y, em vez de ela estar boca para a direita, boca para a esquerda, ela vai estar boca para cima e boca para baixo. Então, os vértices vão estar aqui no eixo. Os vértices sempre estão no mesmo eixo que o foco na hipérbole, né? Então, você vai ter um vértice aqui, que seria o A1, pá, no menos 1, outro vértice aqui no 1, que é o A2, tá? Vamos colocar o nome deles ali rapidinho, rapidinho, turma. Pô, turma. A1, turma. Tem que botar aqui o A1. Só que o A1 é menos... Não, aqui tá errado. Aqui é 0, menos Azinho. Tá no menos 1, olha lá. Vou copiar aqui. Enter. Olha lá, já foi. Deixa eu botar uma cor mais gritante aqui, ó. E o A2? O A2 está aqui em cima. Ele é 0, Azinho, não precisa de menos. E ele é A2. Enter. Cor azul. Tá lá, já apareceram as assíntotas, já apareceram os focos. O foco tem que aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Isso. E já apareceram os vértices. Quem que falta eu colocar aí? Bom, já apareceu o C também. Né? Já apareceu o C também. E o B? O B também. O B tem que. Aí, bom, aí você tem que pegar. Lembra que eu expliquei para vocês? O B,
Como é que a gente tinha feito? Que no nosso caso estava no eixo X naquele outro exemplo, né? Cadê o... Deixa eu abrir aqui rapidinho, a hipérbole, a primeira que a gente fez, para a gente lembrar como é que fez. Ó. Como que tinha feito ali Vamos... Peraí, que ele é um pouco lento, meu computador. Aqui, ó. O A é até o vértice. Então, o Azinho, né? O Azinho até o vértice. Então, a gente tem que chegar ali, ó. Se você quiser representar o A, você pega um segmento daqui até aqui, tá? Esse aqui não precisa aparecer, esse aqui vai se chamar Azinho, aqui no caso, né? Engrossa, a gente tinha deixado ele azul mesmo, e colocou o nome dele de Azinho, olha lá. Enter. Só que aqui pode colocar 2. Olha lá, Azinho, já apareceu. E o Bzinho, como é que a gente tinha feito? Perpendicular até bater na assíntota. Como eu já coloquei a assíntota, cadê a perpendicular aqui? Ó? Pá, pá. Olha lá o ponto de interseção. Pega o ponto de interseção. Pá, pá. Apareceu. Apareceu. Esse ponto, não precisa nem aparecer o nome dele. Ele é apenas o ponto onde você vai chegar com o B. O B vai ir daqui até aqui. Esse é o B, certo? Vamos deixar ele azul também. Vamos dar uma engrossada. E vamos chamar ele de B. Vamos colocar aqui, ó. 2. E aqui, B. Enter. Acabou. E o C? O C é essa hipotenusa. É só você chegar aqui, ó, daqui... Não, errei. Desculpa, turma. Olha lá, deixa esse ponto aí aparecendo para não me encher o saco. Aqui, ó. Pá, pá. Apareceu a hipotenusa. Tá vendo? Você pega aqui, ó. Coloca o nome dela de... Deixa eu até copiar aqui. Oi, turma. Deixa eu estar rapidinho aqui, tô terminando já. Tô terminando, turma. Calma aí, turma. Olha aqui, ó. Coloca aqui o nome dele de C. Enter. E deixa ele laranjão. Deixa ele laranjão aqui, ó. Pá, dá uma engrossada. Puta merda, turma. Errei aqui, foi mal. Esse aqui que eu queria engrossar e deixar laranjão. Isso, olha lá. Olha lá. Certo? Agora sim. Apareceu o termo. Fizemos tudo da hipérbole, menos a hipérbole. Desculpa, turma. Desculpa. Deixa eu até tirar esse negócio aqui que tá me enchendo o saco. Aqui, ó. Deixa só a 2 ali. Todo mundo sabe que é 0A. Tá? Olha lá, A2. Tá aqui, ó. Hipotenusa C. Bom, cadê a hipérbole, professor? A gente viu a equação dela. Cadê a nossa lousa aqui? Menos x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou, se você preferir, y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. Mais fácil de digitar. Y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Não, pessoal, que eu estou digitando no arquivo errado. Quase que eu faço a porcaria aqui do tamanho de um bonde, turma. Gravar, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ir para o arquivo certo aqui, ó. Y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. Olha lá, turma, apareceu. Apareceu, turma. Vamos deixar aqui em verde para chamar a atenção. Vamos engrossar. Aqui, ó. Olha que linda essa hipérbole, turma. Olha a assíntota perfeita que a gente tinha feito, o Teorema de Pitágoras. Vocês estão percebendo? Sim ou não? Tá lá. Tá legal? E com essa hipérbole aqui na vertical, um exemplo que eu dei para vocês, eu fecho a aula de hoje, tá legal? Deixa para falar de translação e de parábola na quarta-feira. Tá certo? A gente fica combinado assim. Eu fiquei devendo para vocês as figuras no WhatsApp, tanto que acho que a Vitória e Cassati tinha pedido para mim, né? Para colocar as figuras no WhatsApp. Essas figuras